Quando os sinos do Natal começam a pipocar por aí, a gente ouve historinhas de pessoas felizes, querendo contribuir, ou então de criancinhas precisando, de Papai Noel abraçando outros no shopping, enfim, todo aquele carnaval que se faz no Natal, a gente tende a ficar também obscurecido com a verdadeira mensagem do Natal. Porque, na verdade, é um chamado para se renascer a todo instante, não só naquele dia e naquela hora. Mas quem sou eu para falar para vocês sobre tudo isso, não é verdade? Vamos aqui hoje conversar com quem tem dedicado a sua vida a fazer ação social, mas de uma forma mais integrada, de uma forma mais espiritualizada, enfim, de uma forma que realmente chegue aos lares e corações de quem precisa. E, na verdade, todos nós precisamos, né? Esse de quem precisa já faz uma diferença tão grande aí. Na verdade, todos nós precisamos, mas alguns, materialmente, digamos assim, precisam muito mais. E é claro que a gente pode ajudar. Agora, muitas vezes não sabemos como. Mas nós temos aqui o Ivandro Felipe de Souza Couto. Tudo bem, Ivandro? Tudo bem. Capelão, apóstolo, né? Capelão civil, apóstolo, não é isso? Isso mesmo. É pastor também? Como é que a gente chama um capelão? O capelão ele dá auxílio espiritual, você pode chamar de capelão, você pode chamar chamar de pastor, amigo, de pode chamar amigo, de de pastor, irmão. Tá chega bom. aí meu chegado, tá bom Chega aí demais. meu chegado que o programa promete hoje, viu? O Sala News já está no ar para conversarmos sobre como podemos fazer uma participação maior neste plano, nessa vida. Pode ser? Vamos lá, se eu bem entendi, você é líder da Igreja Ministério A Caverna, não é? Isso. Que diferente isso. Já ouvi falar de Bola de Neve, Igreja Missão, agora A Caverna é a primeira vez que estou ouvindo. A grande verdade é que a caverna é um apelido carinhoso. Ah, né? é um apelido carinhoso? É, um apelido carinhoso. Porque a igreja em si, para nós, ela não possui nome. Né? Nós vivemos a igreja na localidade. E nós pregamos que a igreja somos nós, né? E que ela não depende de templos para estar reunidos. Como a igreja antiga, né? Exatamente. Que, aliás, se reuniu inclusive em cavernas. É. Não é? E alguns em catacumbas. Catacumbas. Eu sempre enrolo nessa hora, parece que estou falando língua estranha. Mas é o nome estranho da catacumba, né? Também acho. Mas então nós vivemos esse princípio, essa visão bíblica, como está em Apocalipse, né, que diz as cartas voltadas às igrejas, né, quando o Senhor mandava que João escrevesse, dizia assim, escreve a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Então a gente observa ali que não existia uma denominação. A denominação nasceu depois de Constantino, né? Veio a ideia do catolicismo com Constantino e depois veio gerando as denominações. Os rótulos todos, né? Exatamente. Que infelizmente só serve para fazer divisão entre nós e mais nada, né? O pastor Alcimar, me usou, até amigo seu, né? Usou um termo que eu gostei muito. Isso criou uma exaustão espiritual. Exatamente. Existe também uma questão que, poxa, existe aquela ideia de que batista não se dá com a assembleia não se dá com a batista, a presbiteriana não se dá com um, não se dá com o outro. E todos não gostam de católicos. Rapaz, infelizmente, vamos pular essa parte, né? Não, é uma parte triste, é horrível. É horrível. É horrível, mesmo. né? Graças a Deus eu tenho uma mãe que é super inserida em tudo isso. Então, ela faz palestras tanto para católicos quanto para protestantes. Ela tenta abolir essa bobagem o tempo inteiro. Eu conheço católicos que são mais crentes do que muito crente. É verdade. Eu conheço. E esse Papa, por exemplo, está dando um grande exemplo de integração, né? Vamos deixar essa conversa para depois. Nossa conversa hoje não é essas dissensões, essa briga toda não, né? Pelo contrário, é a união hoje aqui e tudo mais. Bom, agora, esse ministério de vocês, já que não tem denominação, que não tem um rótulo, como é que a gente identifica ele? Bom, como eu disse, nós vivemos a ideia do princípio da igreja em Apocalipse, né? A igreja em Esmirna, que levava como é que fala assim, a referência da localidade. Né? Ela não coloca um rótulo, ela não diz assim, poxa, eu sou a igreja batista e tal local, nada contra os batistas, por favor, não estou aqui para pregar contra ninguém. Não é nada disso. Isso é um princípio que nós estamos vivendo, que achamos melhor viver para nós, apenas isso. É uma igreja cristã no bairro tal, digamos assim. Isso, exatamente. Por exemplo, nós temos um grupo em Santa Marta, um grupo na Praia do Canto, né? Existem vários grupos vivendo esse princípio também, né? Em Guarapari, no Brasil todo e até no mundo. Pessoas que deixaram viver o rótulo, né, estão vivendo apenas a simplicidade do Evangelho. Porque quando você coloca um rótulo, você acaba carregando uma bandeira. E acaba criando normativas também. Isso. Você acaba criando muros também, né? Você acaba separando as pessoas. Porque assim, se eu sou de tal, então
aquele ali não pensa o mesmo que eu, não vou andar com ele. Quando não é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja... Deus quer a união da igreja. Mas que igreja? A igreja são os filhos de Deus. Né? Eu, você, o irmãozinho que está ali atrás da câmera, que prega o evangelho de Cristo, que fala da salvação, da purificação, da transformação. Esse é o evangelho, essa é a igreja que Deus quer. Em Romanos 8, 29 diz assim: para os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A visão de Deus para a sua igreja é que ela seja o quê? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que ele quer, mais nada. E o que ele pede dessa igreja, em termos de ação aqui nessa terra? Que ela não fique parada na religiosidade. Hoje em dia se prega muito o ter para poder ser. Quando Deus quer que as pessoas sejam, para que Ele as abençoe, e através dessas bênçãos as pessoas possam enriquecer a vida de outros que estão necessitados. E essa questão da ação social, então, que a gente está falando muito sobre isso nesse momento particular, né, do Natal, que parece que o Natal deixa todo mundo com o coração mais amolecido, né? É verdade. A gente sente o chamado de querer... Os sininhos estão tocando. Os sininhos estão tocando. Eu acho que ajuda também, né? A gente é uma reflexão maior sobre a necessidade de se espiritualizar mais, ou de crescer mais espiritualmente. Como é que a igreja pode ser mais contundente, mais ativa dentro desse quesito ação social? Bom, eu não quero voltar esse pensamento mais para a questão do 25 de dezembro, o que está acontecendo nesse momento, gancho, né? Vamos aproveitar isso. Mas a igreja em si, não digo só a igreja, mas com todas as pessoas de bem, né? Elas devem voltar o seu foco para fazer o bem pelas vidas. Poxa, tem gente que tem 50, 70, 100 pares de sapato em casa e não usa quase nenhum deles. Enquanto tem uma pessoa tadinha que não tem nada, nem um centavo, não consegue comprar uma Havaiana. Ih, rapaz, podia ter falado isso? Pode ter problema. A Havaiana virou o nome da sandália. Tá rodando. Então tem uma pessoa que está precisando de um calçado. E aquela pessoa com aquele monte de calçado não cede um. Isso é egoísmo. E a igreja, então, tradicional, evangélica, eu vou pegar a evangélica como exemplo aqui, mas podia ser católica também. Porque a evangélica, eu sei que existem as escolas dominicais, que funcionam aos domingos, e que são subdivididas em salas de aula. Muitas dessas igrejas têm uma estrutura que equivale a uma estrutura de uma escola, mas que só funciona no domingo. Não podia também, de segunda a sexta, compartilhar essa estrutura com os que não têm acesso à escola? Eu acredito que a igreja ela deve fazer de tudo para atingir a todos em todo o tempo. E a palavra diz assim, pregai a tempo e fora de tempo. Não só dentro daquele momento, assim, nós temos 1h30 para cultuar. Primeiro que essa ideia de culto, né, num determinado tempo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? Porque, afinal de contas, o culto ele é diário, ele é constante, é 24 horas. Nós temos um momento de comunhão que não pode ser confundido com culto. Né? E a igreja, infelizmente, ela perdeu o foco dela quando se voltou para dentro das 4 paredes e se esqueceu do que está lá fora. Nós não fomos chamados para viver presos dentro de um sistema, mas sim para quebrar todo o sistema. A palavra nos ensina que nós vivemos na contramão, né, do sistema da vida. O mundo diz, você pode passar a perna nesse para poder ganhar alguma coisa, e a palavra diz assim, não faça isso. Se alguém te ferir o rosto, dê a outra face, né? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se preocupam mais consigo mesmo, estão envolvidas dentro do seu sistemazinho e deixando de fora aquilo que Deus mais quer, que é a salvação daquelas pessoas que mais necessitam. Até politicamente, digamos assim, né? Existem partidos e governos que estão pensando muito mais dentro de uma pequena esfera do que da grande esfera que poderia ser atendida. Não é o nosso papo para hoje também, é só um pequeno apêndice da conversa. Ok, paradinho para os comerciais, voltamos já já. O
O Ivandro está aqui atendendo a um chamado nosso para falarmos sobre ação social dentro da ótica cristã, do que pode ser feito no dia a dia de hoje, mas eu acho também que ele está atendendo mais que um chamado divino nessa hora, né? Não é nosso chamado aqui não, mas um chamado muito maior, né? Quando é que você sentiu que você devia entregar sua vida ou buscar isso de uma maneira totalitária? Olha, primeiro que eu sou nascido e criado no Evangelho. Meus pais são cristãos, nós viemos de uma família que tem sacerdotes espalhados por toda parte, graças a Deus por isso. E a coisa de 13 anos, Deus me mandou largar tudo. Eu era gerente de vendas de uma empresa, tinha 50 vendedores, cuidava de muita coisa mesmo? E Deus me mandou eu largar tudo para viver 100% da obra. Tanto é que você está diante de uma pessoa que há 13 anos vive pela fé. Aquela coisa de São Francisco de Assis mesmo? Eu não estudei muito sobre São Francisco, não. Mas aquele chamado mesmo chamado total. De colocar sandália e deixar o sapato? 100%. 100%. Hoje, casado com 2 filhas lindas, maravilhosas, né? E a gente vive na totalidade da dependência de Deus, né? Nosso aluguel é pago por Deus, a alimentação é pago por Deus. Aí você me pergunta, mas como é que vem isso? Não me pergunte. Deus surpreende a gente a cada mês. Né? Aquilo que Deus faz por nós estamos fazendo por outros. Como, por exemplo, às vezes nós fazemos uma compra boa em casa, e às vezes que Deus ele manda os recursos para nós também, e desse recurso a gente tira outras cestas e vai distribuindo. Nós vivemos o princípio que é melhor dar do que receber. Né? E isso abençoa as nossas vidas também. Voltamos então a São Francisco de Assis, né? Redando que se recebe, né? Mas é assim mesmo. Perdoando que se é perdoado. E como diz a palavra de Deus, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você planta amor, você vai colher amor. Quais são os projetos ou ações sociais que vocês têm feito ultimamente? Olha, a última que nós realizamos foi a entrega de várias doações que nós recebemos, né? Não vou falar aqui da onde veio, exatamente porque evitar também que interesseiros procurem, né? E a gente transformem isso num comércio. Banaliza a situação também, né? Porque às vezes as pessoas esperam, pessoas de má fé esperam ouvir algo desse tipo, né? Para poder correr atrás dessas pessoas que têm um coração bom, que se abrem e acabam entregando. A gente tem que guardar essas pessoas às 7 chaves, né? As pessoas que doam, a gente tem que guardar as 7 chaves. Mas nós ganhamos aí, foram 13 micro-ondas, vários colchões, camas, coadores de café, computadores, secador de roupa, lavadora de roupa, ganhamos muita coisa. E nós pegamos no sábado passado e fomos abençoar algumas pessoas, né? Pessoas que não estão ligadas a nada, religião alguma também, que nós não nos preocupamos com isso, nos preocupamos mais em servir aquela pessoa, né? Teve algumas entidades que trabalham com recuperação de pessoas que tiveram envolvimento com drogas e tal, nós abençoamos também, levamos para várias doações. Esse sábado foi cheio de bênçãos, né? Graças a Deus. Mas eu vou dizer para você, você perguntou a respeito do chamado, né, antes um pouquinho, como é que tudo isso começou. E se eu me emocionar, por favor, me perdoe, né? Não, por favor, não. Eu frequentava uma igreja chamada Comunidade Evangélica do Espírito Santo, da qual o Simar também foi pastor, né? Ele foi meu pastor naquele local. Agradeço muito a ele, se você estiver vendo. Obrigado pelo que você fez pela nossa família, viu? Deus te abençoe. E numa noite chuvosa, estávamos eu e minha família, né, bem aconchegados em nossa casa, nós morávamos no bairro da Penha, quando eu senti muito forte de ir até a igreja, né, até a comunidade. E eu falei com minha esposa, Deus está me mandando ir até a comunidade, estou sentindo muito forte lá. Ela, mas não tem ninguém lá, o que você vai fazer lá? Não tem ninguém, né? Está tudo apagado, está todo mundo viajando, não tem ninguém lá. Eu falei, não sei, eu estou sentindo, eu vou. E acontece que eu desci debaixo daquela chuva, peguei o ônibus e fui para lá, e quando eu cheguei na porta, né, eu olhei, estava tudo fechado, né, do outro lado da avenida, e falei, ó Senhor, você me chamou aqui, mas eu não estou vendo nada, não tem ninguém lá. Para fazer o que aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Aí, de repente, assim, o Senhor falou comigo, olha o que está à frente. Aí eu só vi, tem uma carroça ali, Senhor. Olha o que está atrás. Quando eu cheguei atrás daquela carroça, eu vi uma coisa que mexeu comigo pro resto da vida. Eu vi um mendigo
né? Não sei se eu posso chamar de mendigo, porque ele trabalhava catando papelão, então eu vejo que ele trabalhava tal. E com ele tinha uma criança de uns 2 anos e pouco. Aquele homem barbudo, a barba dele chegava até aqui, ele estava numa alegria, deitado naquele chão, e a criança que estava com ele era o filho dele, e beijava o rosto dele com muita alegria. Aquilo mexeu comigo, muito forte mesmo. E Deus falou comigo, eu trouxe você aqui para ajudá-los. Eles não comeram nada o dia inteiro. E eu saí dali, fui até o posto de gasolina, em frente à UFES, fiz a compra com todo o dinheiro que eu tinha na mão, comprei iogurte, comprei pão, o que eu podia comprar, eu cheguei para eles, aqui ó, Deus mandou dar isso para vocês. E ele ficou tão alegre, chegou a me abraçar, a criança começou a rasgar, né, aquelas coisinhas ali, começou a degustar, mas aquilo foi um momento assim que marcou muito a minha vida. Eu saí dali, fui na casa de um missionário de Angola que estava conosco aqui naquela época. Eu pedi licença, entrei dentro da sala da casa dele, comecei a chorar e eu não me segurei mais. Assim, é isso que Deus quer. Desse dia em diante você passou a se dedicar integralmente? Totalmente. Totalmente. E Deus me levou a grandes mistérios com relação a isso. Como por exemplo? Olha, as famílias em toda parte, elas estão sofrendo. Não tem uma única família neste mundo que não esteja sofrendo. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Diz a palavra do Senhor que chegaria um tempo em que o amor se esfriaria. Né? Hoje a maioria das pessoas estão tão preocupadas em ter, né, para mostrar para os outros, olha como eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu faço. E postar, né? Exatamente. É o tal do, como é que é o nome? Selfie. Selfie, né? Selfando para tudo quanto é lado. E estão vazias. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, em nossa reunião aqui na Praia do Canto, que uma senhora que viajava para o exterior, tem uma BMW e tal, uma vida assim, cheia dos prazeres, ela subiu na terceira ponte, isso não foi divulgado. É por acaso eu sei quem é. Você sabe quem é, né? É uma moça linda. Se jogou lá de cima. Meu Deus do céu, o que é isso? Que época nós estamos vivendo? E a maioria dos pastores, líderes religiosos de todos os segmentos, não estão enxergando isso. Não estão vendo isso. Eu conheço um pastor, ele ganha 50 mil. 50 mil. A minha filha com 8 anos estava ficando cega. Ela ficava a 4 dedos da TV para assistir o desenhozinho que ela tanto gostava. E eu diante dele, eu cheguei a chorar, falando, rapaz, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho recurso para cuidar da minha filha. Ele não teve coragem de dar 1 centavo. Isso não é de Deus. Nossa, o pastor ganhar 50 mil, não tem coragem de dar Isso 1 centavo. não é de Deus. Isso não é de Deus. Mas aquilo ali rendeu algo muito tremendo. Porque Deus foi me incentivando e me levando. Deus promoveu situação em que eu não precisei gastar nem 1 centavo. A minha filha hoje, 13 anos, enxerga por causa da bênção de Deus. Deus operou uma cura através dos médicos que cuidaram dela e tal. E ela está aí. Mas eu vejo que o evangelho ele está perdendo o sentido. Então vamos dar uma paradinha com essa frase aqui, porque nós podemos voltar a ela no próximo bloco, né? Estamos perdendo o sentido porque talvez não estejamos observando aquela de que a fé sem obras é morta. É morta, não é verdade? E ela está aí moribunda por causa disso, né? Exatamente. Bom, esse é o meu ponto de vista, mas eu acho que é o geral também, né? Concordo contigo. Ok, paradinho para os comerciais. Voltamos já, tá? Ivandro, que é apóstolo e capelão civil, líder da igreja ministério A Caverna Underground, não é isso? Com 11 anos de ministério, já gravou 2 CDs também, já gravou um DVD, vários clipes com a banda Ministros, é uma banda de rock, né? Não falamos sobre isso ainda, né? Mas vamos dar uma palhinha aqui. Como é que é esse trabalho de vocês?
Bom, a banda em si, ela... Tem imagens aí, tá? Ela está de folga, né? Vai voltar o ano que vem, Tá se de Deus recesso. quiser. Está de recesso, né? Mas já fizemos trabalho pelo estado todo, gravamos 2 CDs para nós mesmos, alguns DVDs, clipes também. Tivemos o prazer de gravar o DVD Unidos pelo Espírito Santo, lá no território em Vila Velha, junto com Carlinhos Félix, Marcos Kindel, uma turma, todo mundo ali, um negócio bacana. A nossa banda, ela é voltada mais para o povo jovem, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles, né? O jovem, ele mexe comigo, entendeu? Mas é uma banda que está dando o que falar, né? E se Deus quiser, ano que vem nós estamos lançando 2 CDs, que é um que está guardado já há um tempo no estúdio, está faltando um pouquinho para terminar ele, e um outro que Deus já me mandou gravar em março agora. Então grava, se Deus Agora mandou, me grava. pergunte uma coisa, como é que eu gravo sem dinheiro? Como é que você grava sem dinheiro? Mistério. Mistério, mais um mistério lá em cima. E voltando ao assunto dinheiro, voltando ao assunto material aqui, no bloco anterior, a gente conversou sobre a necessidade da igreja. Quando a gente fala em igreja, a gente fala em todas as igrejas, em todos aqueles que têm o Espírito Santo como, né, o seu guardião, digamos assim, não é isso? E tem se afastado um pouquinho do pedido de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. E como a gente ama o próximo como a nós mesmos, se nós não queremos para ele a mesma qualidade de vida que nós temos. Não é verdade? A gente quer tomar banho com água quentinha, comer uma comida gostosa, vestir uma roupa bacana, mas o outro a gente nem está aí se ele tem isso ou você não tem. Aí nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Exatamente. Não é por aí? Isso mesmo. Então como é que a gente pode pegar a rédea dessa situação e colocar de novo a igreja nos trilhos? Praticando mais obras. Bom, primeiro eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão frequentando igrejas que não promovem obras. Sai e procura alguma que promova. Simples assim, né? Simples assim. Porque a fé sem obra é morta. E se você participa de um grupo que só quer arrecadar e não faz nada para ajudar, me desculpe, vocês não estão vivendo o evangelho, não. Sai fora disso, procura outro lugar, procura alguém responsável, que ame as vidas. Se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por favor, filho, sai fora da Babilônia e começa a procurar um local onde você vai ter realmente o reino de Deus em ação na sua vida. Seja cristão. Faça o bem. Faça o bem. Porque, como o nosso amigo falou aqui, a fé sem obras ela é morta, não passa de religiosidade. Ok, eu acho que melhor mensagem de Natal é impossível, né? Não. Se a gente quer aproveitar o dia de hoje, esse momento que nós estamos sendo chamados a uma reflexão maior, vamos refletir então sobre a fé e as obras. E as obras e a fé. Na verdade, porque fazer também obras sem fé também não funciona, né? Não adianta. Fica só uma brincadeira. A pessoa que faz apenas obras achando que com isso está conquistando alguma coisa, na verdade está perdendo a ele mesmo. As duas têm que andar junto. Fé e obras andam juntas. Ok, muito obrigado, Evandro. Irmão Evandro? Isso, posso falar assim? Evandro, também, meu chapa, irmão, meu colega, pastor, tá, capelão, bem. apóstolo. Deixa os títulos de lado hoje, né? Vamos chamar de irmão, já que hoje todos nós estamos aqui comemorando o nascimento de Cristo e a grande vantagem que isso trouxe para nós enquanto seres humanos, não é verdade? Não precisamos ser perfeitos, mas podemos buscar a perfeição a todo instante. Né? Amém, glória a Deus, isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Algum telefone de contato, algum Facebook, alguma... Bom, quem quiser entrar em contato conosco, de repente para ajudar nesse trabalho de ação social, mas doando coisas boas, por favor. Não vamos pegar um sapato rasgado e achar, vou doar o sapato porque está rasgado. Não é isso. Se nós plantamos o melhor, nós também recebemos o melhor. Entendeu? Isso é uma coisa de Deus. O telefone você fala comigo, que é o 99632-8683. 99632-8683. Ou me procura no Face, Ivandro Felipe. Eu devo ser o primeiro da lista ali, você me adiciona com prazer. Vamos manter contato com você. Não é Evandro, é Ivandro. Ivandro. Ivandro Felipe. Felipe, com I também. Isso aí. Tá bom, Ivandro Felipe. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Feliz Natal para você. Tá para bom? você também, boas festas. Ok, e a vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. E preparem, hein? Eu volto ano que vem cheio de energia. Então, estou aqui preparado para que essa sala seja sempre a sua sala de bate-papo, o seu lugar de encontro e o local onde você busca sempre respostas. Por que não, né? Beijão e até a próxima.
Logo mais no programa de hoje, vamos falar sobre fé, mas uma fé que seja viva, atuante e que modifique a vida ao redor. Porque se a gente tem fé e não faz obras que ajudem ao próximo, pode ser que a nossa fé esteja capengante, moribunda ou até morta. Mas isso não sou eu que vou lhes falar. O nosso convidado de hoje, que é o Ivandro Felipe de Souza Couto. Tudo bem, Ivandro? Tudo bem. Você vai me contar como que isso mudou a sua vida? No momento que você percebeu que a fé sem obras não funcionava? Claro que sim, é o maior prazer. E vai chamar também quem está em casa a participar dessa conversa? Com certeza. Porque eu acho que o programa de hoje ele é um chamado, né? Sim, e é um belo puxão de orelha também. Ah, meu Deus do céu, assim que eu gosto, hein? Porque a audiência vai lá em cima também, hein? Quando a gente resolve colocar o dedo na ferida. E você não pode perder o programa de hoje, que vai falar sobre como o cristão pode fazer diferença se ele realmente quiser, se dispuser a isso. Porque se não quiser, vai ser só um rótulo, tá bom? Logo mais, às 20 horas e sempre no cinoticias.com.br.